se queima uma porta, né, da ciência, da cultura e tudo mais, e a gente vê essas coisas se repetindo, né? Pelo que eu soube, foi não afetou tanto assim, né? Foi uma coisa mais... Mas, de qualquer forma, o nosso museu, o Museu Nacional, já prestou solidariedade com o pessoal do museu lá da UFMG. Nosso grupo de resgate já entrou em contato com eles, né, para estender as mãos, né, para precisar de alguma ajuda, a gente está presente, né? Como vocês estão em BH, né? Então, assim, queria começar falando isso um pouco, né? A minha apresentação, a Jéssica já falou. Qualquer coisa, viu, Fernanda? Me manda um WhatsApp se der algum problema, né? Porque eu vou ficar sem ver vocês. Pode deixar, a gente dá um auxílio de longe. Por favor. Bem, então o tema que a gente vai abordar hoje é micropaleontologia e suas aplicações na geologia. A micropaleonto, antes de mais nada, acho que é importante frisar que ela tem uma influência muito forte, uma aplicação muito forte, especialmente na indústria de petróleo, e praticamente todas as empresas de petróleo têm um grupo de micropaleontologia, tanto de palinologia, foraminífero, ostracodes, né? Todos esses grupos importantes dentro da paleontologia, e que requer, obviamente, o nome já diz, né? Micropaleonto, né? Requer equipamentos para fazer as análises, né? E isso torna, então, a micropaleontologia uma área muito cara, né? Porque depende de microscópios potentes, né? Lupas e outros equipamentos de preparação, por exemplo, que, então, é, é normal que, geralmente, quem custeie isso são a indústria de petróleo. No nosso caso aqui, do Brasil, claro, a Petrobras, né? Que presta apoio a várias universidades do Brasil através de uma rede chamada Redes Temáticas, que é uma lei que existe no Brasil através do lucro da indústria de petróleo, né? Então, 1% do lucro ele é destinado às universidades, né? Então, praticamente todas as universidades que têm geologia, não sei se a UniBH tem, projetos relacionados com relação à Petrobras. Isso é o normal. Agora a gente está num momento de pandemia, a Petrobras interrompeu isso esse ano, ou seja, esse ano não dá para contar muito, né, com essas questões todas, né? Bem, eu destaco também duas questões, duas aplicações mais fortes que eu vou tratar aqui hoje, a aplicação em paleoambiente e em bioestratigrafia, tá? Vou falar muito mais de paleoambiente, porque é a área que eu trabalho mais, enfim, e no final vou falar um pouco também da bioestratigrafia, tá? Com relação a uma análise paleoambiental, que é fundamental para a geologia, quando você faz isso através da micropaleonto, então você está sempre querendo acessar, né, os ambientes deposicionais, né? E é possível você fazer a caracterização e identificação de ambientes deposicionais diversos com base em microfóssil, tá? A paleobiologia, que é propriamente estudar o fóssil em si, né? É importante entender sobre o fóssil, né? Fazer descrição e tudo mais. Paleoecologia também é fundamental para entender em que nicho, por exemplo, os organismos vivem, ou viveram, né, na verdade. E isso tem uma relação direta, inclusive, com os ambientes deposicionais, né? Uma outra questão também importante é o paleoclima. O paleoclima é fundamental para a indústria de petróleo. Pouca gente sabe disso, mas tem uma influência direta, né? A deposição de matéria orgânica que gera o hidrocarboneto tem relação direta com o paleoclima, tá? E paleossonografia também, né? Entender os microfósseis, eles se distribuem dentro do oceano, né? E em saber que parte do oceano você está, entender as correntes e tudo mais, é fundamental para
para a indústria de petróleo, para locação de poços e tudo mais, tá bom? Bem, normalmente a gente vê, quando a gente olha os livros, vê, enfim, apresentações, a gente olha essa figura aí, tá? Assim, essa figura ela não foi desenhada do nada, né? Ela tem um motivo para estar os dinossauros, as plantas, o vulcão, a rocha, né? A montanha, os animais e os organismos marinhos, né? Então, assim, isso é o resultado de uma investigação que é feita primeiro no trabalho de campo, ou então com acesso a poço, né, estratigráfico, e depois, se você fazer uma análise mais criteriosa, você chega a esse cenário que está aí agora. Tá? Isso aqui é um exemplo do Cretáceo da Antártica, que é o nosso modelo que eu vou apresentar hoje para vocês. E vocês notem que o que está aparecendo aí é uma Antártica completamente diferente do que a gente conhece agora, né? E eu vou mostrar para vocês, ou pelo menos tentar convencê-los, né? Com base na ciência, né? Que é o fundamental, como que a gente chega a esse quadro aí para a Antártica, né? Então, ainda mais nos tempos de hoje, a gente tem que estar sempre provando, ó, isso aqui né? Esse material indica que existia um rio, esse material indica que existia uma praia e tudo mais. Então, vou começar aqui com o vulcão, só para exemplificar os organismos, tá? Planta, é o que tem. Bem, a frase principal quando se trabalha com paleoambiente, reconstrução paleoambiental, na verdade, é a frase mais conhecida dentro da paleontologia, que é o presente e a chave do passado, né? Então, a gente espera que tudo o que está ocorrendo hoje você pode extrapolar para o que você tem indícios, né, que ocorria no passado. Então, existem os princípios dessa reconstrução paleoambiental, né? O primeiro é o princípio da uniformidade, que é basicamente a frase que eu falei para vocês agora, o presente é a chave do passado, que tenta demonstrar que os processos físicos e biológicos, né, que se relacionam com os padrões ecológicos no presente, né, deve ter operado no passado também. Então, você consegue com isso, quando você vê, por exemplo, uma planta de clima quente hoje e você encontra um fóssil dela, você então extrapola dizendo, bem, então naquele período a planta também vivia num clima quente. Tá? E o inverso também é verdadeiro, né? Os padrões ambientais que operaram no passado provavelmente é o que estão ocorrendo hoje em dia. E com isso você consegue fazer previsões, né? Então, essa questão do aquecimento global, por exemplo, se usa muito de ferramentas de microfósforo para tentar prever o futuro, né? É com base nessa questão do princípio da uniformidade. Bem, tem o princípio do fator limitante, que é a velocidade de crescimento e desenvolvimento de uma espécie é definida pelo fator ambiental. Enfim, se o fator ambiental for precipitação ou temperatura, por exemplo, se isso é o que limita o desenvolvimento da espécie, então você tem que entender, por exemplo, que um grupo de organismos que só vive na temperatura tal. Então, ele tem um fator topo ali, padrão, né, estanque, que te permite você extrapolar isso para o passado, tá? Tem o princípio da amplitude ecológica também, que né, uma espécie pode crescer, se reproduzir, se propagar dentro de uma gama de ambientes que pode ser ampla, estreita e restrita. Quanto mais restrita for, para a gente é melhor, porque, por exemplo, se você encontra um organismo que só vive num lago com temperatura tal, em tal profundidade, quando você encontra ele, então significa que você tem uma informação muito poderosa para poder extrapolar isso para o passado. Tá? Seleção de sítio, né? É ideal que você teste isso tudo usando aquilo que você quer estudar, né? Para maximizar o sinal. Então, se você quer estudar condições secas, então você tenta analisar áreas com limitações hídricas, né?
para poder você fazer, né, transpor essa tua análise para o passado também. E o princípio da replicação, né? Você tem que replicar toda hora, fazer novas análises para poder minimizar os efeitos ambientais aleatórios, né? Então, assim, não é 100% verdadeiro que tudo que operou no passado, tudo que opera agora, operou no passado, né? Os organismos também, eles mudam de ambiente, eles mudam, tem hora que ele se adapta a outras condições ambientais, então você tem que fazer muitos testes para poder eliminar essa questão, né, esse erro que pode dar na sua análise. Agora, é fato que está destacado aí em vermelho, quanto mais recuada a idade, maior a dificuldade de associação. Por quê? Porque quando você encontra, por exemplo, uma planta agora, vamos citar, uma gramínea, por exemplo, e você encontra a gramínea também no Cretáceo, você associa o que está vivendo agora com o que com aquilo que viveu no passado. Mas quanto mais for antigo o organismo, muitas vezes ele se extinguiu, então ele não tem representante atual. Então fica difícil você extrapolar essa tua análise ambiental, né, para o passado. Então, o que eu falo sempre é o seguinte: o que eu estou vendendo aqui para vocês parece uma coisa perfeita, maravilhosa, mas o fato é, com qualquer análise paleoambiental, é necessário que você olhe também para outras ferramentas, olhar a rocha, né? Você tem que olhar interpretações físico-químicas, né? Então você tem que montar um quebra-cabeça. Você não pode olhar só uma coisa sozinha, né, para interpretar isso tudo. Você tem que estar trabalhando com mais gente para isso. Como é que faz isso, né? Etapa para fazer análise, você tem que coletar os dados, né? Então, trabalho de campo, tudo aquilo que o geólogo não gosta de fazer, mentira, né, pessoal? Coleta de rocha, fósseis, perfil litológico, trabalho de campo, obviamente, é fundamental. Levar o material para o laboratório, triagem, tratamento de amostra, enfim, uma coisa parece óbvia, né, mas faz parte de uma etapa, né, da tua análise paleoambiental. Análise de laboratório, medições, determinação taxonômica, isso é muito importante. Você reconhecer aquele organismo, porque se esse organismo te indica um determinado tipo de temperatura, se você faz essa determinação taxonômica de forma errada, você está cometendo um erro que vai gerar vários problemas depois. Faces também é importante, né? Calibração dos dados é comparar com os dados atuais, aquilo que a gente já tinha falado. Estimativas paleoclimáticas, existem modelos climáticos que você pode utilizar. Datações absolutas e relativas. É importante, se você tem ferramenta e dinheiro, principalmente, para fazer datação absoluta, é fundamental para você se situar no tempo geológico, tá bom? E análise estatística e construção de modelos, tá? Então, assim, isso é fundamental para corroborar, né, para reforçar aquelas análises que você já estava fazendo. Bem, esse triângulo aí, ele mostra o seguinte: isso aí da Shell. A Shell, ela cria um modelo para poder entender como, para poder dizer, na verdade, onde que ela vai explorar os poços, né? Então, não sei se vocês percebem que tem ali na bacias e regional asset teams, né, que é o pessoal que vai fazer essa reconstrução paleoambiental. Isso está dentro do contexto de uma empresa de petróleo, por exemplo. Entender, isso é um organograma que envolve entender toda a questão de sequências, entender como que as sequências foram depositadas, né? E aí que entra o pessoal que trabalha com microfósseis, com faces e outras partes da geologia. Aqui esse é o modelão também usado pela Shell. Vocês notem que um triângulo que está aqui em pink, né, que é o preenchimento desse espaço, o preenchimento da bacia.
você tem que entender que tipo de ambiente deposicional está preenchendo essa bacia, onde que ele ocorre, e atrelado a isso vão estar os fósseis também, né? Os fósseis vão te dizer, ó, isso aqui é o ambiente tal, a temperatura era tal. Então, para compor todo esse quadro que é fundamental para a exploração, a micropaleonto ela é muito importante também. Bem, então, o que a gente precisa ver? Basicamente, a rocha, o fóssil e as análises físico-químicas. Tá? Eu estou usando aqui o exemplo da bacia Larsen, na Antártica, tá? que é uma parte que o nosso laboratório trabalha, né, com o Programa Antártico Brasileiro. A gente tem um projeto, né, relacionado a isso. Então, assim, é um bom modelo para trabalhar, porque você tem os afloramentos muito bem estabelecidos, você consegue acessar facilmente todas essas informações, rocha, fóssil, que te permite fazer uma análise paleoambiental interessante. Isso aqui, ó, a mais esquerda aqui, ó, isso aqui é um afloramento que tem quase, não parece aqui na foto, mas ele tem quase 150 metros de espessura. Então, aqui é o Renato Ramos, um geólogo. E o que ele está fazendo aqui? Junto comigo, porque nesse momento estava eu e ele sozinho no campo. É isso que está no meio aqui, ó. Ele está fazendo a descrição desse afloramento, o mais detalhado possível. Então, conforme ele vai detalhando que tipo de rocha tem, né? E aqui esses quadradinhos aqui, eu não sei se vocês podem ver eu mexendo no mouse. Eu acho que sim, né? Sim, beleza, tá ótimo. E aqui, ó, nesses quadradinhos, onde a gente vai coletando a amostra para microfóssil, tá? Onde a gente vai coletando. Então, nesse pedaço aqui, que tem cerca de 20 metros, olha quantas amostras a gente coletou. Então, a gente vai analisar cada amostra dessa para entender como é que foi essa variação e se teve alguma variação paleoambiental, climática e tudo mais. E à direita já o modelo já desenhadinho, bonitinho, né, para ser publicado, né, porque ninguém aceita a publicação dessa forma, obviamente. Então, a gente coleta do lado, esse do lado é o que a gente apresenta nos artigos, né, indicando aonde a gente achou cada macrofóssil também, tá? A gente encontra, é importante coletar, né, para ter uma informação mais geral do local. Eu vou começar com as plantas, por quê? Porque, primeiro, que é a minha área. E segundo, porque as plantas têm uma questão muito interessante. Elas são muito sensíveis às mudanças ambientais e climáticas, por uma razão muito simples. É o segundo ponto aqui, ó, mobilidade reduzida na escala do tempo de vida. Ou seja, ela não se mexe, obviamente, né? Se o ambiente está ruim, ela vai, ou ela se adapta ou ela se extingue, né? Então, essa mobilidade reduzida no seu tempo, seu próprio tempo de vida, permite, então, você fazer uma aferição muito fiel do que como era o ambiente no passado, né? Além disso, são bons indicadores ambientais porque exibe adaptações estruturais, né? Por exemplo, a espessura da epiderme, se está muito quente, ela cria ela faz um espessamento da epiderme para não perder água. Formato e quantidade de estômatos. Estômatos, para quem não sabe, né, a galera da geologia, né, estômatos é o que faz a troca gasosa da planta. Então, quanto mais a planta tem estômato, significa que ela está no ambiente úmido, ela está fazendo mais trocas gasosas. Se ela tem poucos estômatos, é porque ela está no ambiente árido. Então, ela não quer perder água por esse... Na verdade, é como se fosse um buraco, né, que fica fazendo essa relação da planta com o ambiente, tá? Outras coisas também, folhas, semente, caules, troncos, então, elementos reprodutivos, tudo isso é importante para fazer essa análise, né? Os mais abundantes são troncos, por quê? Que são muito resistentes
a intemperismo, então, normalmente eles são preservados, e os esporos e grãos de pólen, que são considerados microfósseis dentro de uma área que nós chamamos de palinologia, tá? E eles são depositados também em ambientes marinhos, ou seja, eles são produzidos no ambiente continental, e isso é carregado para o ambiente marinho, tanto via fluvial, como por vento também. Então, assim, se você está num local que só tem sedimento marinho, você coleta esse sedimento, você vai ter informações de como era o continente também. Isso é muito legal, tá? Então, como eu falei, o esporo e o grão de pólen são da área da palinologia. A palinologia ela é fundamental para fazer reconstrução paleoclimática, ambiental. Por quê? O pólen e o esporo eles possuem característica morfológica muito específica de um gênero ou espécie. Significa dizer o seguinte: o pólen ele funciona como se fosse uma chave. Ele só vai fecundar a outra planta se ela tiver uma abertura que permite que esse pólen acesse, né, a parte reprodutiva da planta. Então, assim, se o pólen de uma planta A cai numa planta B, essa planta ela não vai continuar o seu ciclo reprodutivo. Quando o pólen A cai na planta A, o ciclo reprodutivo ele continua. Então, é possível você dizer, com essas características morfológicas do pólen da planta A e da planta B, de qual família de planta vivem atualmente. Porque é como se fosse uma digital. Você, com pólen, você consegue dizer qual é a planta. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? É outra coisa, produzem grande quantidade de material. Então, a planta produz muito pólen e isso é espalhado, né, para vários ambientes. Né? São extremamente resistentes. Eles possuem uma parede chamada esporopolenina ou quitina, que são paredes que são orgânicas, isso é importante falar, que é o elemento, o composto orgânico mais resistente que se conhece na Terra. Então, permite preservar material do pré-cambriano, por exemplo, do proterozoico. De 1,4 bilhões de anos, você consegue ver esse material, ele fica preservado na rocha. Então, você consegue trabalhar com palinologia desde o proterozoico até o recente. Então, isso é muito importante. E o detalhe, refletem o ambiente original no tempo de deposição. Então, produz, então, formações fantásticas para isso, né? E a outra coisa é a datação relativa. Então, as plantas elas foram surgindo e se extinguindo, e com isso seus pólenes também. Então, com isso você consegue fazer o que é outra parte da apresentação, que é a pistotigrafia. Você sabe que um determinado grupo de pólen que tem determinadas características, eles só ocorreram numa determinada idade. Então, você permite fazer uma datação relativa. Então, assim, a planta, isso aqui, para exemplificar essa figura, aqui a de baixo, ó, é um pólen de uma planta que só ocorre em Restinga. O da direita, o Alnus polenites, é um pólen de clima frio, de ambiente montanhoso. Então, quando você encontra ele, você pode dizer com certa segurança que o ambiente era ambiente de clima frio e montanhoso. E assim vai. Então, o pólen e o esporo são muito fidedignos, né, com a planta que originou, que deu origem a ele. Tá? E análise físico-química. No caso da Antártica, nós fizemos algumas análises, né? O carbono orgânico total, que vai dar a quantidade de matéria orgânica. Isso é fundamental para a exploração de petróleo, que não é o caso da Antártica, mas todas as empresas, né, as bacias brasileiras, né, se faz esse tipo de análise. Por quê? Porque é o que quantifica a matéria orgânica, ou seja, é o que gera o hidrocarboneto é a quantidade de matéria orgânica. Também não adianta ter muita matéria orgânica e essa matéria orgânica ser de qualidade ruim. Então, tem algumas relações que tem que ser feitas para poder entender se essa matéria orgânica é boa para a geração de hidrocarbonetos. Outra é enxofre total, que dá salinidade e nutrientes, né, que tem relação com o carbono orgânico total, o COT.
e o resíduo insolúvel, que é o que te permite identificar se a rocha é siliciclástica ou se tem mais siliciclástico ou se tem mais carbonato. E o outro elemento que a gente não fez porque não tinha dinheiro, mas agora acho que a gente vai fazer, são os isótopos de carbono, que dá a quantidade de nutrientes no sedimento, e o oxigênio, que dá a temperatura da água. Ou seja, a gente consegue, com essas análises isotópicas, saber tanto a produtividade de matéria orgânica e também saber a temperatura da água do mar naquela época. Tá? Então, tá, um pouquinho aqui da bacia Larsen, para vocês entenderem. É uma bacia de retroarco. Tá? Vocês podem ver aqui. O meu mouse não está funcionando. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Sim, estamos. Sim, estamos. Tá bom, o mouse parou de funcionar, não sei porquê. Mas à esquerda tem uma. Vocês podem ver a figura, tem a bacia Larsen, que ela é dividida em bacia James Royce e subbacia Sul. E a gente trabalhou nessa ilha James Royce, que fica dentro da subbacia James Royce, tá? É uma bacia que ela tem 5 quilômetros de sedimentos marinhos acumulados, né? Uma bacia durante quase 115 milhões de anos, foi depositando material desde o Jurássico Inferior até o Eoceno Superior. Então, é considerada a bacia no hemisfério sul mais completa que existe, né? Uma bacia muito, muito boa para se trabalhar. A subbacia sul não tem afloramento, então quase todos os trabalhos se concentram na parte norte, aqui na parte norte da bacia, voltou meu mouse, da bacia Larsen. Então, um pouquinho aqui de mapa geológico, né? Aqui o local, a Antártica, a ilha James Royce, que está aqui. Esse ano nós fomos para essa outra ilha, a Ilha Seymour, tá? Para completar, né, as análises, tá? Mas o que eu vou apresentar é da ilha James Royce, que é a maior ilha. Na verdade, é um arquipélago, né, com várias ilhas, né? Ilha Vega, James Royce, Seymour e outras, tá? E já tem um trabalho geológico mostrando as formações. Eu coloquei aqui a definição de formação, mas eu não sei que período vocês estão, mas eu acho que é importante, é uma unidade fundamental da estratigrafia, então, só para vocês entenderem, né? Para quem ainda não deu a disciplina, é um corpo de rocha identificado pelas suas características líticas, ou seja, é aquilo que você olha e diferencia esse corpo de rocha de outro. Então, ele recebe o nome de formação. Existe uma nomenclatura, um código formal para isso, tá? Então, tem grupo, formação e membro, tá? Normalmente se classifica dessa forma. E a gente olhou, então, 3 formações, basicamente, que eu vou mostrar para vocês depois. Na verdade, a gente vai se concentrar só na formação Santa Marta, que é essa primeira, tá? Que é onde está essa área aqui, ó. Tem essa formação, é outra, a Whisky Bay, essa é a Hidden Lake, a do meio, e à direita é a formação Santa Marta, que é aquela que eu vou apresentar para vocês. Aqui é mostrar a deposição no longo do tempo. Olha, a formação Santa Marta, ela vai do Santoniano ao Campaniano, isso é 86 milhões de anos, mais ou menos, tá? Então, vamos lá, vai lá, de 89,8 a 72,1. Primeira coisa, vamos ver a rocha, né? Vamos fazer o perfil litológico. Então, é um perfil que tem 110 metros, ele começa no 13 e vai até 110 metros. Foram coletadas amostras em todos esses, ao longo desse perfil. Ele é composto basicamente de siltito e arenito, tá? É muito monótono essa intercalação de uma rocha com a outra. A formação Santa Marta, ela tem um membro chamado membro Lechman Craggs, que é esse que a gente está olhando. Ele tem uma coisa muito interessante, que é essas concreções aqui. E dentro dessas concreções é muito engraçado, porque parece um Kinder Ovo, que você bate, quando você abre tem um fósforo dentro, né? A concreção, não sei se vocês sabem, é uma concreção carbonática, no caso. Eu acho que é carbonática, sim.
ela se dá a partir de um pequeno fragmento de um fóssil ou de uma outra que começa a, a, a envolver, né, esse material que está dentro, gerando, então, essas bolas, né, essas bolotas, que tem umas que são enormes, assim, tem mais de 1 metro. Um pouco mais da Santa Marta, está vendo aqui embaixo, e depois em cima tem outros grupos que a gente não trabalhou, tá bom? E o outro membro da formação Santa Marta é o Herbert Sound. Aqui vocês notem que à esquerda tem um dique, ó, bem interessante, tá? E à direita é uma coquina, né? Uma rocha formada por fragmentos de conchas, né? E mostrando que ambiente marinho, normalmente proximal, porque envolve uma certa oxigenação, circulação de água para poder formar esse tipo de pacote. Então vamos lá. Isso que a gente viu agora é a rocha que a gente analisou da formação Santa Marta, siltito arenito. Então a gente montou essa cadeia aqui, ó, com base naquilo que a gente analisou, tá bom? Vamos lá. O que a gente achou dentro dessa formação? Vértebras de plesiosauro, que é um réptil marinho muito conhecido, muito abundante na região. Então, esse ambiente marinho, a gente está trabalhando com ambiente marinho, tá? Então, evidentemente, existia um continente próximo e esse material era jogado dentro do ambiente marinho. E aqueles que já viviam no mar também morriam, né? E eram depositados nesse ambiente. O plesiosauro foi um deles que a gente encontrou. Isso é uma publicação, tá? De uma revista. Encontramos também paleoinvertebrados. Aqui são amonoides também que são marinhos, tá? Tem corais aqui, os 7, confirmando essa natureza marinha, né, para a rocha, para aquele afloramento que a gente analisou. Isso aqui, pessoal, é tronco fóssil, e essas manchas aqui, ó, são invertebrados que se infiltravam na madeira podre, né? Invertebrados marinhos, fazendo então uma interação bicho-planta, né? Dentro desses troncos, tá? A gente coletou troncos de diversos tamanhos, ou seja, indicando que existia, né, uma vegetação próxima, tá? Tronco não dá em mar, evidentemente. Isso era rolado depois, jogado dentro do ambiente marinho via fluvial. Dentro do ambiente marinho, aí eu vou falar um pouco dos microfósseis, né? A gente encontra aqueles quadradinhos que eu falei para vocês lá que nós coletamos, a gente preparou para palinologia, que é classificado dentro de micropaleonto, né? E a gente encontra esses elementos aqui que são chamados dinoflagelados. São algas que produzem um cisto que é muito resistente. Esse cisto, na hora que o dinoflagelado ele se excista, ele sai dessa casa, vamos dizer assim, esse cisto ele cai no sedimento e fica preservado, tá? Então, com base nesse grupo aqui, a gente pode tirar várias informações, que eles são muito bons indicadores ambientais e bioestratigráficos também. Para vocês terem uma ideia, essas formações que nós avaliamos, a Whisky Bay, Hidden Lake, Santa Marta, hoje eu estou apresentando aqui só a Santa Marta, a gente percebe o quê? Uma dominância desse tipo de dinoflagelados aqui, chamado gonialacoide, que são elementos autotróficos, ou seja, eles vivem no próprio nesse ambiente e a forma de alimentação dele é via fotossíntese, tá? E por isso, por viverem na coluna d'água e necessitarem, evidentemente, de luz, eles apresentam esses processos que mantêm ele na coluna d'água. Então, geralmente, eles vivem em plataformas, em ambientes plataformais, tá? A partir da formação Hidden Lake, a gente observa uma mudança para um grupo chamado heterotrófico. São o grupo que
que necessita de nutriente para fazer a sua alimentação, né? Então, são chamados peridineoides. Então, existe uma mudança de níveis tróficos, de autotrófico para heterotrófico, ou seja, começa a sair de uma situação de fotossíntese para necessidade de nutrientes. E esses nutrientes chegavam como nesse ambiente marinho? Chegava via fluvial, via ambiente fluvial, mostrando que existia, então, uma intensificação de descargas fluviais dentro do ambiente marinho, tá? Permitindo, então, trazendo, evidentemente, nutrientes e permitindo, então, um aumento, né, de grupos como os peridineoides. Outros grupos também foram encontrados, foraminíferos, esse é um trabalho também do Leonardo, foraminíferos, tracoides, radiolários, todos, com exceção dos tracoides, essencialmente marinhos. Os ostracoides podem ter de água doce também, tá? Mas, assim, existia ali, então, uma riqueza grande de microfósseis nesse ambiente, né? Então, palinologia, foraminífero, ostracoide, radiolários, que permite, então, fazer uma avaliação ambiental muito, muito importante. Mais um pouco de foraminíferos e ostracoide, tá? Foraminífero está aqui, à esquerda, ostracoides são esses, ó, tá? À direita. E outro grupo importante também, dentro de microfósseis, são os nanofósseis, que são menores ainda do que os microfósseis. Eu não falei para vocês, mas um microfóssil, pelo menos na área de palino, eles variam de 5 micras a 200, né? E os nanos são muito menores que 5 micras, então, assim, são realmente muito pequenos. Esse trabalho é muito interessante porque é a primeira vez que se trabalhou com nanofóssil nesse nível para a formação Santa Marta. Então, foi uma publicação muito importante para o nosso grupo. Uma coisa que eu destaco também, que eu não falei, mas vale a pena salientar, aqueles quadradinhos que eu falei para vocês que eu coletei material para microfósseis, cada saquinho que a gente enchia tinha cerca de 800 ou 500 gramas de material. Então, notem, com pouca quantidade de material, a gente consegue fazer isso tudo, tá? Então, ambiente marinho caracterizado. E agora? O que vocês acham que é isso aí, pessoal? Eu sei que está todo mundo com o microfone desligado, mas eu já, então vou já adiantar, né? Isso é um tronco. Esse tronco tem 4,5 metros. Ele foi resgatado, a gente levou ele para o museu. Infelizmente pegou fogo, né? A gente perdeu esse material. Mas olha só, para ter um tronco de 4,5 metros na Antártica, é um sinal claro que o ambiente era completamente diferente do que era agora, tá? Olha as folhas que nós encontramos também. Então, existia uma vegetação exuberante na Antártica, né, com vários grupos, né, de plantas, né, de várias famílias. Então, aqui são os macro, né, são folhas e tudo mais. E aqui os esporos e pólen, né? Então, encontramos também, né, dentro dos microfósseis, vários esporos, vários grupos de pólen, que te permite classificar que planta era, né? Então, aqui vocês podem ver, ó, a gente encontrou dentro das briófitas, que é um grupo como o musgo, por exemplo, Sphagnacea, Chlorophyllia, fungos. Então, encontramos todos esses grupos dentro desse material coletado. Licófitas, que é um outro grupo tipo samambaia, também a gente encontrou, tá? Selaginelácea, Licopodiácea, outras pteridófitas, enfim. Esse material é um material que foi feito pela Cecília Menabar, que é uma colega nossa, tá? Isso faz parte da apresentação dela. Olha isso. Agora, outro grupo de gimnosperma, que são as plantas que têm um tamanho, né, bem grande, né? No Brasil, a gente tem 2 grupos importantes, que é o Araucária e o Podocarpus, né? Araucariácea é típica de clima mais frio, né, e úmido, tá?
foram encontrados esse material. E angiosperma também, aquelas que apresentam flores. Então, notem que existia, então, uma vasta tipo de vegetação nesse ambiente. Mais grupos, tá? Os notofagos, muito importante. Então, com isso, a gente consegue classificar até os estratos florestais dentro dessa floresta, com base nesse registro que a gente encontrou. Então, plantas que têm zona de copa, né? Ou seja, de grandes árvores e tudo mais. Sotobosque, que é aquelas tem mais arbustos, né? Tem pteridófita. E plantas de clima bem úmido, como as briófitas, né? Os musgos e tudo mais. Então, a gente cria esse cenário, né, para a Antártica, né? Uma floresta temperada chuvosa, né? Atual Argentina, e do que era no Cretáceo antigamente. Então, a gente encontra também uma coisa bem interessante, não sei se vocês podem ver aqui no quadrado vermelho, fragmentos de carvão, ó. Isso é tronco queimado. Aqui mais, ó, isso aqui é um tronco também queimado, que é indicativo que existia atividade vulcânica na época, que deve ter queimado essa vegetação toda, e, claro, de forma episódica, mas ocorreu ao longo de toda a sessão. A gente observa produtos, né, de queima, né, via vulcão, né? Então, assim, toda sessão a gente encontra fragmentos de plantas, né, queimadas, mostrando que tinha atividade vulcânica. Que é o quadradinho lá que a gente... Desculpa, tá aí. E a parte físico-químico, pessoal, a gente fez 3 análises, basicamente. A gente não fez os isótopos, porque a gente não tinha dinheiro, mas todas aquelas amostras, ó, a gente criou essa curva aqui, mostrando que o sedimento não era muito rico em matéria orgânica, porque para ser rico ele tem que ser a partir de 1%. A gente, só embaixo, que em alguns momentos a gente encontra uma coisa um pouco mais de 0,8, enfim. Então não tinha um acúmulo muito grande de matéria orgânica, porque o ambiente era muito movimentado também, tá bom? E a salinidade, ó, mostrando o enxofre, tem hora que davam picos, né? E aqui o RI, que mostra que se é siliciclástico carbonato, a grande parte era siliciclástico, tá? E essa razão que é carbonato, cote, enxofre. Esses picos indicam a entrada de água doce. Nota, então, que desde na formação Santa Marta, que é o ESM, ocorre uma maior entrada de água doce no ambiente, justamente mostrando aquela troca daquele dinoflagelado lá, do gonialacoide para o periginioide. Falar um pouquinho rapidamente do paleoclima. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, pessoal, vocês me avisem, por favor. Não, tá tranquilo, professor, pode continuar. Tá bom. Eu só vou acender a luz aqui porque está escuro. Tá bom. Aqueles que já viram não podem falar, mas quem não viu a apresentação, alguém sabe me dizer o que é isso? Higo? Limão? Olha os geólogos aí, ó, falando de planta. Ninguém conhece? Então tá, vamos lá. Isso é fruta-pão. Isso é uma fruta que ela só corre de 15 a 38 graus centígrados, na região tropical. E olha onde ela foi achada. Na Groenlândia. Isso durante o Cretáceo, né? Mostrando que o clima no Cretáceo foi muito mais quente do que o atual, né? Não é à toa que aquela reconstrução paleoambiental da Antártica mostra, né, esse clima bem mais quente do que o atual. Esse tronco aí denota exatamente que o clima não é exatamente o que ocorre hoje na Antártica, né? E também se encontra muitos animais, répteis, dinossauros e tartarugas, crocodilos, que são
animais chamados de sangue frio, ou seja, eles precisam estar em clima quente para poder sobreviver. Então, isso denota que o clima durante o Cretáceo foi bem mais quente do que o atual. A relação do paleoclima com petróleo, aqui só para esse gráfico complicado aqui, mas só quero mostrar o seguinte, quando existe um efeito de estufa, que está mostrado aqui nesse quadradinho, o que ocorre? Acelera os ciclos hidrológicos, né? O nutriente via fluvial ele é jogado nos oceanos, aumenta a produtividade do plâncton, tá? Se intensifica a zona de oxigênio, a zona mínima de oxigênio, ou seja, pouca oxigenação que permite, então, acumular matéria orgânica. Então, o clima ele está muito relacionado com o acúmulo de matéria orgânica, tá? E não só o acúmulo, quando eu falo acúmulo, eu estou falando também da preservação, né? Não é verdade, não adianta só gerar matéria orgânica e se não tem um ambiente propício para poder manter, né? Preservar essa matéria orgânica. Normalmente, isso é feito com base. Geralmente, os locais onde acumula matéria orgânica locais tem ambiente aquático, né? Que permite tenha pouca oxigenação. Isso aqui é para mostrar mais uma vez o nosso tempo atual, né? E o Cretáceo ele está muito mais quente do que o atual, né? O mais interessante é o seguinte, que aqui você nota, de baixo existe um arco, tá vendo? E no de cima não tem esse arco, demonstrando que talvez a principal característica do clima no Cretáceo não era nem a de ser mais quente, mas era que era de certa forma homogêneo. De um polo ao outro não existia muita diferenciação de temperatura. Tá? Então, não existia um gradiente climático muito intenso, muito forte. Tá? Se vocês olharem aqui, ó, o presente day, menos 25, e na Antártica, menos 50 quase. Tá? E hoje em dia não. Ó, tá? Aliás, desculpa, no Cretáceo não. Então, eu brinco com meus alunos, eu tenho alguns alunos que moram em Bangu. Bangu é o bairro mais quente do Rio de Janeiro, né? Aqui é o termômetro, gente, 50 graus, é verdadeiro, tá? Então, eu brinco com eles que se fosse no Cretáceo, a gente estaria com 60, pelo menos, né? Porque é um lugar muito quente mesmo. E uma outra coisa interessante, que o clima, ele influencia também, está relacionado também com a variação do nível do mar. O Cretáceo, onde teve um clima muito quente, coincide com transgressões marinhas, né? Essas transgressões, elas modificam muito o ambiente, porque à medida que o mar vai entrando por incursões e outras formas, o clima vai ficando mais úmido também, tá? E intensifica também a chuvas, né? Porque vai ficando mais úmido, né? Então tem aquele fator que chama de chuvas orográficas, né? Que então permite um fluxo mais intenso de água do continente para o ambiente marinho. Só para, eu não sei o nível que eu falei para vocês, né? Chegando à última parte aqui, a estratigrafia, ela, na verdade, é a ciência que estuda para organizar, né? Os estratos, né? Como que isso foi depositado, né? Então, tempo 1, né? Mostrando que isso vai se depositando, mostrando que a camada mais antiga está na base, obviamente, e a mais jovem está no topo. Existem exceções, tá, gente? Tem dobras e tudo mais, às vezes parece que a que está no topo é que está mais embaixo, tá? Mas, no geral, funciona dessa forma. E a gente faz, muitas vezes, então, correlações litoestratigráficas, com base na litologia. Então, a gente observa que o calcário que ocorre aqui, ele ocorre em outra seção, né? A gente faz essa ligação de um com o outro. Mas, muitas vezes, eu diria a maioria das vezes, nem sempre a idade desse calcário é a mesma da idade desse calcário. E para isso, então, a gente usa a bioestratigrafia
para tentar fazer essa correlação, né? Então, a bioestratigrafia, na verdade, o que ela é? Ela consegue fatiar esse pacote sedimentar e fazer a correlação, tá? E para isso a gente usa as chamadas biozonas. Existem vários tipos de biozonas, tá? As biozonas de intervalo, que tem muito, essa aqui de range, né, que é onde surge, se extingue, o outro onde surge e outra espécie. Perdão, não sei, voltar, acho que sim. Deixa eu tentar aqui. Desculpa, acho que não voltou. Né? Não, pelas setinhas do teclado. Voltei, desculpa. Tem vários tipos, né, de zoneamentos, né? A Petrobras, por exemplo, usa muito esses zoneamentos de consecutivos aqui, tá? Tem zoneamentos biozona de abundância, ou seja, onde tem um acme de uma determinada grupo de organismo. Então, sempre ocorre, quando ocorre um boom desse organismo, isso tem uma relação muito forte com o ambiente. Isso é bem marcado para determinadas seções ou idades, né? Então, você consegue limitar, né, fazer um zoneamento com base nisso. Tem zona de assembleia, onde você encontra uma assembleia de vários grupos, né? Então, você consegue fazer o fatiamento, né, com base em várias espécies, tá? E outros tipos, né, de biozona. O zoneamento ele é muito... Depende muito de como você vai conseguir, né, organizar isso. A primeira função é você identificar as espécies, que é o fundamental, plotar isso numa planilha Excel, por exemplo, então à mão mesmo, e ali tentar ver se os zoneamentos estão encaixados, né? Esse é um zoneamento da Bacia de Campos, da Petrobras. Vocês notem aqui, ó, à esquerda, meu mal sumiu de novo, está aqui, ó, unidades bioestratigráficas, tá? Isso é uma publicação de 1994. E tem as zonas da Petrobras, tá vendo? Ó? Tem esses números aqui, ó, foraminífero 700, eles chamam de F700, nanofósforo, por exemplo, N710, palino. Olha essa aqui, ó, P470, tá? No maastrichtiano, por exemplo. Tá? Então, quanto mais você fatia isso aqui, maior resolução você tem para poder entender como está essa deposição da rocha, né? E com isso entender onde está o petróleo, né? Saber em que biozona dessa está o gerador, em que biozona dessa está o que está por cima e tudo mais, tá? O que é legal, pessoal, olha, quando você vai em Santos, Campos e Sergipe, que é bem longe, ó, a mesma biozona, ó, 470, ó, ela ocorre. Mostra que você consegue rastrear essa biozona. É muito difícil fazer isso, mas é possível, ao longo de toda a costa brasileira, por exemplo. E quem que faz esse... Como que eu sei que essa biozona 470 ocorre tanto em Santos, Campos e em Sergipe? Porque você encontra esse elemento aqui, esse pólen. Esse pólen que dá o nome à biozona. Tá? Então, quando você encontra ele, você sabe que você está na P470. Tá? Dando um exemplo. Eu queria, por último, tá? Deixa eu ver se vai funcionar aqui, eu vou tentar. Eu vou pular um pouquinho, tá? Porque o vídeo é longo, mas só para vocês entenderem como é a deposição das biozonas, tá bom? Conseguem ouvir? Sim, estou ouvindo. Eu vou falando por cima, eu vou pular, porque senão não vai dar tempo, né? Mas só para ter uma ideia, esse é um vídeo produzido pela Petrobras. Então, assim, ele mostra como que as biozonas de nanofósseis, no caso, foram evoluindo
ao longo do tempo com base em nanofósseis, tá? Então, ele pega uma área de regência, tá vendo? Esse é o bloco, eu vou pular já um pouquinho, só para vocês verem. O que eles fazem? Tem o sedimento, tá vendo? O bloco, a bacia, e preenche com determinada biozona, que tem essa assembleia de nanofóssil aqui, tá? Que é característica dessa idade. Notem que foram vários poços que são plotados aqui, que te permite dizer se a espessura da biozona tem uma espessura maior ou menor. O poço que está aqui, você está vendo que tem um paleo canyon aqui, ele vai ter uma espessura maior da biozona, tá? O que está aqui em cima vai ter uma espessura menor, tá? Então, é assim que é tratado essa deposição das biozonas. Tá, vou botar o som aqui. Do lado, aqui à direita, tá vendo a variação do nível do mar, ó. O nível do mar vai subindo, vai entrar um outro grupo de nanofósseis, de ambiente um pouco mais, de marinho mais profundo, por exemplo. E você vai encontrando onde isso está sendo depositado, tá? Olha lá, curva andou, ó. Tá bom? Eu tirei o som porque esse vídeo eu tenho só em inglês, só para poder mostrar para vocês aqui. Tá? Então, aqui o marrom é albiano, mais antigo, esse marronzinho mais claro, o maastrichtiano, e o verde, ó, já é a biozona N405, olha, ela vai sendo depositada, tá? Às vezes, quando entra uma outra biozona, ela causa erosão na que está embaixo. Então, é por isso que às vezes você vê a biozona num ponto e não vê no outro, tá? Olha lá, agora a outra subiu, a N420. E assim vai montando. Tá, pessoal? Olha lá, e tem caracterizado por uma determinada assembleia. Vamos dizer que é esse verde aqui escuro no Paleoceno que está o óleo. Então, é muito importante você entender como está espalhada essa biozona. Né? Por isso, o papel da bioestratigrafia e do paleoambiente é fundamental para a exploração de petróleo. Tá? Acho que esse é o último. Não, ainda tem mais um pouco. Tá vendo? Vai erodir, ó. Essas relações são muito complicadas de visualizar, por isso você tem que ter vários poços, né? Se você faz uma perfuração aqui, ó, você vai pegar todas essas biozonas. Se você faz aqui, ó, você só vai pegar uma biozona. Então, funciona dessa forma. Deixa eu adiantar um pouco, ó. Tá? Então, pessoal, era isso. Acho que eu que tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui à disposição para responder a pergunta. Eu sempre gosto de postar a imagem do museu, do nosso museu, que é nacional, né? E é isso. Obrigado, hein? Muito bom, professor. Muito obrigada. Gostei muito. Acho que o pessoal gostou também. Primeiro recadinho que eu quero dar é que ali no chat já tem o link para o pessoal inscrever para a lista de presença para os certificados, que vai ter um certificado depois que a gente vai enviar. E aberta a perguntas. Eu até queria fazer uma, professor, mas eu confesso que não é diretamente não, que eu vi você falando sobre vários, um acervo que vocês têm, né, do projeto de vocês, igual aquele tronco. Como que foi o impacto do incêndio lá para o projeto de vocês? Foi terrível, porque nós perdemos todas as amostras, na Antártica, James Royce, praticamente todas. Planejamos a nossa volta à ilha James Royce agora. Não conseguimos chegar, James, porque o canal tinha muito gelo, então nós tivemos que ir para outra ilha. Entendi. Então a gente está tentando ir novamente
esse ano, mas esse ano foi cancelado, então a gente só vai no outro ano, né, para poder recompor o acervo que a gente perdeu. Entendi. Não, é triste, né? Muito triste. Infelizmente. Querendo ou não, é um patrimônio que a gente tem, né? Que a gente vai adquirindo, porque qualquer garantia que Claro. sempre a gente vai encontrar uns elementos tão bons assim para estudos, né? Para análise. É que, na verdade, foi no ano do bicentenário, né? Isso que doeu bastante no gente, né? Sim. Era um ano muito emblemático para a gente. Bom, eu tenho uma pergunta primeiro para a Jéssica. O professor também recebe certificado, Jéssica? Sim, recebe. A gente só está com... Colocar meu nome na lista ali, então. Claro, pode colocar. A gente só está pedindo um prazo um pouco maior, porque, na verdade, a gente não tem um prazo bem definido, porque acaba que o online está dificultando um pouco, já está nas mãos do coordenador, ele tem que assinar também, mas a gente vai enviar dentro em breve, a gente vai enviar por e-mail, então é bom que o e-mail seja certinho, que a gente vai mandar todos os recadinhos por lá. Ah, ok. Bom, Perfeito, eu quero certificado também, viu? Claro. Eu brinco com meus alunos que aluno adora certificado, né? Claro, pode deixar. Vamos sim, pode deixar. Parece que o pessoal está meio tímido aí para fazer perguntas, né? Eu não sei. Pode deixar a pergunta para depois também, se quiser mandar para mim, gente, estou à disposição, tá bom? Eu também coloco à disposição também, né? Principalmente pelo que o professor Marcelo falou, é minha área de estudo também. Eu trabalho principalmente com paleontologia, então qualquer discente da UniBH que tiver dúvidas, tiver maior interesse em se aprofundar um pouquinho mais no assunto, né, que é bem amplo, na verdade a paleontologia é muito ampla, muito mais ampla do que a gente possa imaginar, também me coloco à disposição de todos e todas, tá? Mas, assim, né, eu estou tomando liberdade aqui, Jéssica, mas agradecer ao professor Marcelo. A gente sabe que nesse processo de pandemia a gente trabalha mais em casa do que se estivesse no presencial, né? Ainda mais que ele é coordenador da pós-graduação lá do museu. E, mais uma vez, atendendo o nosso chamado aqui e trazendo, né, um grande conteúdo e bem significativo, principalmente para a geologia, porque muitas pessoas, infelizmente, não têm a ideia da micropaleontologia, né, e suas aplicabilidades dentro da geologia. Então, muitas pessoas sonham em trabalhar na Petrobras, sonham em trabalhar na prospecção de petróleo, mas começa onde? Começa lá na basezinha da micropaleontologia, né? Então, ter esse conhecimento, né? Agregar isso. Então, um grande agradecimento ao Marcelo novamente e a vocês por virem na palestra e obrigada aqui, à disposição. Nada, eu que agradeço, né? Faço as minhas as suas palavras, Fernanda, é muito bom para a gente receber, né, os profissionais tão dedicados para falar para a gente que está começando, né? Está começando a trilhar a nossa jornada, ainda tem um leque de opções muito grande que a geologia oferece, então conhecer um pouco mais das especialidades que a gente pode seguir é muito bom. Como o pessoal não teve mais perguntas, caso o pessoal me mande, eu encaminho as perguntas, né? Agradeço muito a disponibilidade também de responder depois. Claro, sem problemas. Muito obrigada mesmo pela atenção, pela palestra que foi ótima. Agradeço muito em nome de toda a comunidade UniBH. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Então é isso, gente. Daqui a pouquinho a gente vai ter um círculo online, então o pessoal está um pouco ansioso, que hoje tem apresentações de trabalho em banca, então acho que o pessoal está um pouco sem problemas. Eu vou sair aqui. Fernando, um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Até a todos. Tchau.